Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Não, boa noite, pessoal. Assim que eu gosto, né? Com alegria, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele concede a cada um de nós de estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado, dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que tem trazido alívio a tantas pessoas, né? E a todos nós. Me sinto honrado de estar aqui para falar de um tema realmente muito difícil, na verdade, um tema muito complexo. É claro que nós não temos aqui a pretensão de esgotar este assunto, não é? Em apenas 12 horas de palestras ininterruptas, né? Nós vamos pedir para fechar as portas, trancar, né? Amanhã de manhã a gente abre, se alguém precisar de sair um pouquinho mais cedo, não tem problema, né? Brincadeira, em apenas 60 minutos é impossível nós dissecarmos esse tema que nós vamos falar aqui hoje, né? Vamos falar sobre a questão da morte, tema muito pouco estudado nas casas espíritas, muito pedido pela equipe espiritual, para que o palestrante possa estar aqui falando sobre esse tema, não é? Mas a gente estuda muito pouco esse tema na casa espírita. Vamos falar hoje sobre o velório, vamos falar hoje o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro com o espírito, como devemos nos proceder, o que fazer com os pertences ali do nosso ente desencarnado, como devemos proceder, enfim, essas e outras tantas questões, nós aqui tentaremos aqui dirimir as dúvidas de muitos. Portanto, eu peço a todos vocês, meus queridos, que abram aqui não só as suas mentes, mas abram também os seus corações, para os estudos que nós vamos aqui aprender hoje, né, nessa noite aqui abençoada. Mas para falar de velório, para falar de enterro, né, a primeira coisa que nós temos que falar, né, é sobre a questão da morte, não é? E o que é, então, essa tão temível morte, não é? O que é a morte? E nós vamos ver que a morte nada mais é do que a cessação das atividades orgânicas do corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico para de funcionar. No caso de morte natural, ela se dá pelo esgotamento da vitalidade orgânica dos fluidos vitais necessários ao funcionamento das atividades do nosso corpo físico, não é? Os amigos espirituais fazem uma analogia muito interessante, que é como uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica, não é? Entretanto, com a morte do corpo físico, nós, pelo menos nós espíritas, já sabemos que a vida continua no plano espiritual, pois que não é mais do que uma transição, onde o espírito é desligado do corpo físico e ele passa então a viver no plano espiritual, onde ele é atraído, olha só, ele não vai... Ele é atraído, nós vamos falar sobre isso depois, né? Para locais de acordo com a sua afinidade. Portanto, a morte, como muitas pessoas entendem ser o fim da vida, não existe, pois que a vida continua no plano espiritual. Olha só, meus queridos, a morte, ela faz parte da vida, não é? Todos nós aqui, ou se não a grande maioria daqui se encontra, já foi num velório, não é verdade? De um amigo, de um parente, de um conhecido, de um ente querido, não é? Nós já fomos lá dar os pêsames para aquela pessoa, ou mesmo nós ali recebemos pelos nossos entes queridos que já retornaram ao plano espiritual. Mas nós também vamos passar por isso. Cada um aqui vai desencarnar, ou não? Ou acha que alguém aqui vai ficar para semente, né? Mas não vai mesmo. Né? Todos nós vamos desencarnar, mais dia, menos dia. Ninguém aqui vive eternamente no corpo físico. Alguém aqui já foi no aniversário? Ah, eu fui no aniversário ontem, isso foi beleza. Quantos anos que eu estava fazendo? 180. Não tem jeito, não existe. Porque isso é contra uma lei natural, contra uma lei divina. Nós, no corpo físico, nosso corpo físico tem um tempo de vida útil, vamos chamar assim, não é? Nós temos um tempo ali, uns mais, outros menos. É como uma bateria, como uma pilha que você vai utilizando na lanterna.
Você vai usando, ela vai acabando. Você vai usando, ela vai acabando. E vai chegar uma hora que a luz, a lâmpada ali, a luz vai ficando fraquinha, fraquinha, não é? E a bateria, a pilha acaba. Assim somos nós, no caso de morte natural. Só que tem gente que utiliza mal a sua lanterna. Acende a lanterna durante o dia, gastando a pilha indevidamente. Ou seja, às vezes nós destruímos o nosso corpo físico, né? Ali com ações danosas a nós mesmos. E vamos pagar um preço caro por isso. Acabamos desencarnando ali antes da hora, não é? Mas, olha só. Então, por que então, se nós não morremos, por que nós temos medo da morte? E tem pessoas que são necrófobos. Olha só, necrófobo é quem tem pavor da morte. A pessoa morre de medo de morrer, né? Olha só. Mas muitas pessoas têm medo da morte justamente pelo que nós acabamos de dizer aqui. Acha que é o fim de tudo, não é? Se nós pegarmos o dicionário lá do Aurélio, nós vamos olhar lá o significado da palavra morte. Nós temos o seguinte: morte, ato de morrer, fim da vida, termo, destruição, entidade imaginária que as crendices populares supõem ceifeira da vida. Deus me livre um negócio desse aí, né? Até eu morro de medo de morrer mesmo, hein? Imagina aquela figura fantasmagórica, né? Aquela figura com aquela foice, eu vim te buscar, tá na sua hora, né? Imagina, né? E aí a gente realmente fica com medo. E normalmente nós, na sua grande maioria pelo menos, nós não gostamos muito de conversar sobre esse assunto. Conversava ali agora com um grande amigo, né, meu, aqui antes da palestra, e ele falava assim: eu não gosto muito de escutar essa palestra não, né? Esse tema não me faz bem. É verdade, né? Porque quem é que gosta de conversar sobre morte? Vocês já viram alguma rodinha do pessoal conversando sobre isso? Não. Ou você faz uma rodinha, você vai numa festa, né? Ou está ali num jantar, você fala de tudo, não é? Ah, você fala de negócios, você fala de viagens, você fala ali dos familiares, das roupas, das compras. Mas já viram um grupinho falando assim: rapaz, mas eu fui no velório, mas você vê que beleza. Mas um caixão, modelo 2015, airbag, 8 alça retrátil. Você precisa ver que beleza, que madeira, mas chique demais, né? Coroa de flor, 6 meses para murchar. Você vê, último modelo, mas chique demais, né? Ninguém gosta de conversar sobre esse assunto, não é verdade? Se você chegar perto de uma pessoa e falar assim: sonhei com você essa noite. O que você sonhou? Sonhei que você tinha morrido. O que é isso, rapaz? Você está ficando, vai lá, bate, né? Bate na madeira. Você ficou doido, né? Para com isso. Isso é praga, né? Por que você não sonhou que eu ganhei na loteria? Acumulada de preferência, né? E aí ninguém gosta de conversar sobre esses assuntos, né? E as pessoas têm realmente medo de falar de um assunto tão tétrico. Mas não é, meus queridos, né? Não é. Olha só para vocês terem noção, né, uma curiosidade. No ano de 1777 é que foi criada a primeira casa funerária nos Estados Unidos. Olha só. No ano de 3600 antes de Cristo, né, é que foi constatada a mais antiga mumificação. E uma coisa interessante também, as pessoas têm tanto medo de morrer, que no ano de 1894 foi criado ali artifícios, né? Porque uma jovem falecida lá em Nova York, ela estava sendo enterrada e ela tinha problemas de coração, né? Como talvez tinha Lázaro. E na verdade, a hora que estava dentro do caixão, ela mexeu a tampa do caixão, né? E foi olhar e ela então, ela estava viva. Por causa disso foi criada uma série de mecanismos, né? Ali, para alertar os outros de que a pessoa estava viva dentro do caixão, né? Aí foi criado tubo de ar para dentro do caixão, que a pessoa continuar respirando, né? Ali, molas na tampa do caixão, para o caixão, né, apertava lá, o caixão já abria. Imagina isso no velório, gente, né? Já pensou? Que trem de doido. Acabou que está lá assim, ó, aí, eu não morri não, esse povo está me querendo. Aí aperta um botãozinho, a tampa, abre lá, o cabo.
Eu vou agir no velório para tudo quanto é lado, né? Imagina que situação ali, sinos que ficavam de fora ali da cova, que eram acionados por cordas pelo defunto, ou supostamente o defunto, lá dentro do caixão. Por isso que tem aquela expressão, quem já ouviu a expressão assim, salvo pelo gongo? Já ouviram? Salvo pelo gongo. Nossa, foi salvo pelo gongo. De onde que saiu isso? Daquela época. Foi por causa disso. O defunto, né, ou o suposto defunto, foi salvo pelo gongo, porque ele não estava morto. Batia lá dentro do caixão o sino, então ele foi salvo pelo gongo. Então todo mundo, desde muito tempo, as pessoas têm pavor, né, da morte, por não entender o significado da morte, né? Mas olha só, nós podemos prever o momento da morte? Prever a data não, nós espíritos ainda muito ignorantes, ainda não temos essa condição. Mas olha só, o Chico Xavier, por exemplo, quando sentiu que estava prestes a desencarnar, pediu e conseguiu mais tempo, e que seu desencarne ocorresse junto com a final da Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão, olha só, para que as pessoas não sentissem tanto aquele momento triste, né? Entretanto, na pergunta 157 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos ensinam que no momento em que ocorre o desencarne, alguns Espíritos sentem muitas vezes que se separam os liames, né, ou os laços perispirituais ali, que ligam, né, o espírito ao corpo físico, né, ao perispírito, e se esforça para se soltar. No livro Voltei, também do irmão Jacob, livro que eu recomendo a leitura para vocês, né, ele também relata esse momento do desenlace, né, é um livro realmente muito interessante para que nós possamos ver. Então olha só, né, olha a gracinha do Chico, o Chico se preocupava conosco, ele não preocupava com ele não, assim, gente, mas se eu morrer, o povo vai ficar triste demais. Imagina, porque quem não gosta do Chico, né? Não tem como não gostar daquele caboclo. Então ele ficava preocupado com a tristeza das pessoas, conseguiu mais tempo para que o desencarne desse ocorresse num momento de grande felicidade da nação. Aí ficava aquele misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, né? Olha só, isso é o que ele pensava. E tem um outro livro também, que eu gostaria de sugerir para vocês, chama Na Hora do Adeus. Um livro fantástico, maravilhoso, né? Do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio nos trata nesse livro, Na Hora do Adeus, questões fantásticas aí sobre essa questão aí do velório, o que acontece, né, como nós devemos nos comportar. Uma outra pergunta interessante que eu gostaria de trazer para nós aqui: e morrer dói? Morrer é doloroso, né? Para responder essa pergunta é necessário explicá-la, né? O que é dor? O que é doloroso? Porque normalmente nós vinculamos, né, a dor a um sentimento físico, quando estamos doentes, ou então quando nós estamos, né, machucados, quando a gente machuca. Porque na verdade nós temos duas dores, meus queridos: a dor física, mas também nós temos a dor moral, né? Portanto, em termos de dor física, né, nós sofremos muito mais quando estamos aqui encarnados, né, ou seja, no nosso corpo físico, do que propriamente dito ali do momento da morte. E que é sempre bom relembrar que essas dificuldades que passamos nessa vida, na verdade são provas e expiações, onde nós estamos aqui para nos reeducarmos. Portanto, vamos plantar bem agora para termos uma boa colheita nas nossas próximas reencarnações, não é? Olha, meus queridos, quando nós retornarmos ao plano espiritual, não vai ter lá um Deus nos punindo, não vai ter Jesus ali apontando o dedo para nós, nem o nosso espírito protetor. Será nós mesmos é que vamos cobrar de nós através da nossa própria consciência. Essa consciência é que produz então essa dor, a dor moral, né? A dor de nós não termos feito o que nós deveríamos ter feito aqui enquanto encarnados, de termos perdido a grandiosíssima oportunidade da reencarnação. Então é nós mesmos que vamos cobrar de nós. É onde vai haver o choro e ranger de dentes, é aí. É onde nós vamos chorar, né? Mas vamos chorar pelas nossas próprias faltas, porque nós mesmos vamos cobrar aqui, né, de nós pela nossa própria consciência. E como é que fica o espírito após a morte do corpo físico? Como é que fica essa situação dele no plano espiritual? Olha só, depende da sua conduta quando estava aqui encarnado. Se ele agiu de maneira correta, seguindo os ensinamentos do Cristo, será muito bem amparado,
ter a sua consciência tranquila de que fez ou de que pelo menos se esforçou para tentar fazer as coisas certas. Olha só, não é? Por outro lado, se agiu de forma diferente, né? Não praticando a caridade, fazendo o mal, não se esforçando para melhorar, terá uma grande decepção. Aí, olha só, é que nós sentimos a dor moral, que nós falamos aqui agora há pouco, não é? Essa dor da nossa própria consciência ali nos cobrando. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual estudamos aqui toda quarta-feira, lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem uma passagem muito bonita. O depoimento de uma rainha da França, uma realeza terrena. E olha só, esta rainha nos conta que quando ela chegou ao plano espiritual, ela pensava ser recebida como rainha. E ela fala assim: rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei que seria recebida no reino dos céus. Mas que decepção, e que desilusão quando lá cheguei, que vi que acima de mim, mas muito acima, estavam os meus servos, os meus súditos, aqueles a quem eu desprezava por não ter o sangue real nas veias. E ela fala lá assim ainda: aqui não olha o cargo que ocupastes nem o que fostes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Olha só, é isso que a gente tem que fazer, meus queridos, né? E às vezes a gente vê ali situações terríveis ali do espírito, né? Porque muitos espíritos ficam ali muito ainda apegados, né, às coisas materiais, ficam muito apegados também às pessoas, aos parentes, né, ali, porque viveu aqui uma vida fútil, uma vida pautada apenas nas coisas materiais. Eu vi há um tempo atrás uma reportagem interessante na revista Veja, de que um traficante de drogas lá no Rio de Janeiro, a esposa desencarnou, e ele então fez um túmulo enorme, né, bem grande. Ali ele colocou uma cama de casal, colocou então roupas, colocou televisão, som, colocou o caixão dela bem em cima da cama, né, bebidas, comidas, e ali ele enterrou ela daquele jeito. Olha a situação desse espírito, como é que poderia estar. Já são pessoas que vivem, né, numa situação muito delicada, no meio das drogas, enfim. Um outro caso interessante que aconteceu foi de um jovem nos Estados Unidos. Ele deixou no seu testamento que queria ser enterrado junto com seu carro, porque tanto o amava. Olha só. E lá nos Estados Unidos é respeitada a vontade ali da pessoa. E assim foi feito. Fizeram uma cova, colocaram o carro dele lá e colocaram ele lá dentro do carro, né? Enterraram junto. Coitado, deve até passando marcha lá até hoje. Não é verdade? A gente brinca aqui um pouquinho para descontrair, porque o tema é bem tétrico, né? Vamos chamar assim, bem complicado, bem pesado, né? Mas é verdade. Dependendo do apego daquele espírito àquela matéria, aquele carro, ele pode ficar lá durante muitos anos, apegado ali, meu carro, não é? E fica. Um outro caso interessante que eu trouxe para vocês, que nos conta a espiritualidade, Luiz Sérgio nos conta nesse livro, Na Hora do Adeus, de que foi erigida uma estátua ali em homenagem, né, àquela pessoa, e o espírito então ficou ali apegado àquela estátua, agarrado, petrificando ali durante séculos, agarrado naquela estátua. Um depoimento interessante também que nós vimos de um deputado lá do Nordeste, que deixou no testamento que quando da sua morte, ele queria ser enterrado em pé. E ele justificava dizendo que durante toda a sua vida ele jamais havia se curvado para ninguém. E não seria na hora da morte que ele haveria de fazê-lo. Coitado. Já pensou esse orgulho? Para onde que vai levar esse nosso irmão? Né? Só tristezas, né? Então tem várias situações, como uma tradição chinesa, que nos conta que o solteiro, o chinês solteiro, quando morria solteiro, ele tinha que ser enterrado junto com uma mulher, porque senão ele ia ficar solteiro o resto da eternidade, sem mulher lá no plano espiritual. E aí começou um tráfico humano terrível, né? As pessoas vendendo as mulheres chinesas para que pudessem ser enterradas junto com aquele que estava morto, né? Nos Estados Unidos, em Chinatown, foi uma loucura isso aí, né?
E pode estar acontecendo isso aí até hoje, né? A gente não sabe como é que funciona isso aí nos tráficos humanos da vida. E além disso, nós temos as situações também dos suicidas. Como é que fica esse espírito no plano espiritual? O suicida que tira voluntariamente a sua própria vida, passa por situações difíceis. Mas nós temos também o caso do suicida inconsciente, aquele que está se matando aos poucos, não que ele queira morrer, mas através dos vícios, da bebida, do fumo, né, das drogas, enfim, da vida desregrada. É o que nós colocamos, né? Ele vai destruindo o seu corpo aos poucos. E aí eu já posso sugerir para vocês uma palestra, também na nossa autoria, que está no site aqui do centro, Suicídio e Suas Consequências. Nós falamos bastante sobre isso, né? Então depois acessem lá para ver o que acontece com o espírito no plano espiritual que desencarna nessas condições. E como é que fica no caso aqui o espírito, né, quando ocorre a morte violenta? Olha só. Nestes casos, os laços que ligam o perispírito ao corpo físico estão todos embolados, como um novelo de lã. Diferente de uma morte tranquila, quando, né, os laços são desatados, retornam ao perispírito e se alojam nos centros de forças como uma espiral. Olha só. Aí, esses liames ou laços perispirituais ligam o perispírito ao corpo físico, né? Quando há a morte natural, esses laços são desatados em cirurgias espirituais, pelos técnicos espirituais. Quando há uma morte violenta, através do suicídio, por exemplo, de uma morte trágica, de um assassinato, né, o suicídio, overdose ali por drogas, né, ali esses laços são rompidos. Eles não se desatam harmonicamente, são rompidos e viram e se embolam, todo como um novelo de lã, né? Tem muitos espíritos nessa natureza que acontece que eles não sabem nem que desencarnaram, ficam tão perturbados, né, num estado de perturbação tão grande, que muitos não sabem nem que morreram. Mas como ninguém é desamparado, são levados às reuniões mediúnicas pela misericórdia divina. E nós aqui, enquanto dirigente de reunião mediúnica, né, atendendo a esses espíritos, e às vezes eles chegam perturbados. Olha só, moço, aqui, me ajuda aqui, eu estou sem braço. Eu não sei o que aconteceu, eu estou com a minha cabeça aqui. Olha para você ver, ele está com a cabeça na mão e não entendeu que morreu. Olha a perturbação de um espírito desse. Ou então pedindo para que vamos lá ajudar. Vocês têm que me lá ajudar, ó. Eles estão tudo debaixo do carro. Aquilo não necessariamente está ocorrendo naquele momento. Aquilo está cristalizado muitas vezes na mente daquele espírito, de fatos que aconteceram há muito tempo. E ele está revivenciando aquilo como se estivesse acontecendo naquele exato momento sempre. E aí é a hora do dirigente, com muito tato, mas principalmente com muito amor, acolher aquele espírito, orientá-lo da melhor maneira possível. Talvez nem falando que ele já morreu. Tem casos que a gente não pode falar, né? Imagina eu aqui conversando com vocês, aí eu falo para o meu amigo Lucas ali: ô Lucas, você já morreu, ué. Você entendeu que você já morreu ou não? Então você ficando doido? Eu estou aqui, ué. Estou aqui no meio de vocês aqui, como é que eu já morri? Né? Imagina, a pessoa fica perturbada, não é verdade? Então também na reunião mediúnica tem que ter tato na hora de conversar com o espírito. Nem sempre a gente pode falar ali com o espírito já está desencarnado, né? E o que fazer com esses espíritos, né? Para esses espíritos, o que nós podemos fazer para ajudá-los? Quando nós temos aí amigos, parentes que desencarnaram nessa situação. Oração, meus queridos, orar por eles. É isso que nós devemos fazer. A oração é como um bálsamo, é como um balde de água que você joga ali numa fogueira e ele vai receber aquilo ali, né, de alívio. É assim que a gente tem que fazer. E olha só, e o velório? Né? O que é velório? E como que nós devemos nos comportar no velório? Se nós novamente voltarmos no dicionário, ele vai ensinar assim: o que é velório? Ato de velar a agonia e depois o cadáver de alguém. Ato de passar a noite na sala ou local em que está exposto um defunto. Isso é o que está no dicionário. Mas olha só, nós vamos ver que o velório é muito mais do que isso, né? As pessoas não têm consciência da importância que tem o velório, meus queridos, né? É neste momento que a espiritualidade trabalha em favor daquele recém-desencarnado, fazendo o desligamento do perispírito e também do corpo físico, né?
Portanto, nesta hora, devemos doar as nossas melhores vibrações através da prece, do silêncio e também do respeito a este momento tão importante, né? E as pessoas não sabem a importância que tem esse velório, meus queridos. É nesse momento em que ocorre o desligamento do perispírito daquele corpo físico, né? Em verdadeiras cirurgias espirituais, conforme nós colocamos aqui. Mas o que a gente vê hoje é muito diferente disso. Eu vejo as pessoas, né? A gente vê as pessoas vindo ao velório mais para cumprir uma obrigação social, né? Vão lá, reclamam, né? Ali, quando recebe a ligação, fulano, tô ligando para te avisar que nosso amigo fulano de tal morreu. Você vai lá? A pessoa, então tá. Aí você diz, não, mas morreu logo hoje. Tanta coisa para me fazer, apertado de serviço. Nossa, mas segunda-feira, gente, daqui uns dias nós vamos ter que programar o nosso velório, né? Senhor Brás, você está muito apertado sexta-feira? Porque eu estou pensando em desencarnar sexta-feira, se não tiver problema para você na sua agenda. Gente, falta de caridade, né? E aí as pessoas vão, mas aí fala assim, nossa, eu recebi a ligação, agora eu vou ter que ir, né? Porque eu já fui avisado. Se eu não for, o que esse povo vai falar de mim? E vai para cumprir uma obrigação social. Vai lá, fica um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro, né? E vai lá. Gente, se for assim, não vai. Não vai não. Não há necessidade. Fique onde está. Eleve os seus pensamentos com sinceridade, com muito carinho, com muito amor. E faça uma prece em favor daquele recém-desencarnado. De onde você estiver, vai ser muito melhor. Para ir lá para cumprir a obrigação social, não deve ir, né? E a gente às vezes vai no velório e a gente vê velório que na verdade parece festa, não é? Ali com bebida alcoólica, comes e bebes à vontade. Principalmente se for de gente rica, né? Tá aquela festa danada, né? E a gente vê as pessoas indo vestidas para aquele velório como se estivesse indo para uma festa mesmo, né? Só falta plumas e paetês, né? E vai com aquelas roupas ali extremamente decotadas, né? Mini saias, nem micro saia, né? Aqueles decote para baixo do umbigo, né? Gente, aí passa lá perto do caixão, o defunto até levanta, né? Não, eu posso morrer agora não, Você tá ficando doido, né? Acabou que ressuscita. Tem que ter respeito. Nos velórios, meus queridos, tem tudo quanto é tipo de espírito que você possa imaginar nesses lugares. Você está no cemitério. O que você acha que está lá também? Tem bons amigos, mas tem aqueles outros também. E aí a pessoa vai desse jeito, acaba voltando acompanhada para casa. Depois vai, nossa, a minha vida é um inferno. Tá mesmo, caçou. Quem caça acha. Não é assim, né? E você vê em velório o quê? Você vê em velório tudo. Pessoas falando, né, de viagens, combinando ali passeios, fazendo negócio. Que lugar melhor para você negociar carro, essas coisas tudo, não tem velório. Você encontra todo mundo lá, né? Você encontra isso tudo, né? Fazendo piadas, rindo. Quanto tempo que eu não te vejo. Como é que você tá? E lá e tal, e vai conversando, né? Falando mal do coitado do defunto, né? Também vagabundo mesmo, né? Foi tarde, né? Safado, cachaceiro, batia na mulher, caloteiro, né? Agora quer ver, agora vai comer o pão que o diabo amassou. E o coitado lá, escutando tudo aquilo muitas vezes, não é? Gente, se for assim, não vá, não é? Não é assim. E nós espíritas, que deveríamos dar o exemplo, não damos, né? Os espíritos eu acho que é pior, né? A gente vai em velório de espírito, gente, pelo amor de Deus. No do Sr. Roberto Gontijo, nossa, que tristeza. Eu faço ideia a ele, que tristeza. Ele não aprendeu nada com as minhas palestras, né? Tá parecendo uma abelha ali, caprulhada, né? Outra coisa que nós temos que fazer também, meus queridos, vestir bem o defunto. Tem que vestir, colocar lá calcinha, sutiã, cueca, tudo direitinho, roupas íntimas. O espírito, quando ele percebe que não está bem vestido, ele se perturba. Ele fica ali, meu Deus, eu não me vestiu direito, como é que eu estou aqui? Nossa Senhora, não é? Ele fica numa situação de perturbação. Outra coisa, flores. Tem gente que pega o caixão e enche de flor, deixa só o pedacinho da cabeça dele de fora. Só fica aquele pedacinho, o resto tudo de flor. E fala assim, ficou bonito, né? Ué, bonito. O espírito está ali desesperado, que quer um monte de flor em cima dele. Que um monte de cravo, como é que chama aquele negócio? Cravo defunto, né? Que cheiro forte, né? Fica lá no lugar dele para você ver se é bom.
deita lá e enche você de flor em cima de você, você vai gostar. Por isso que nós temos que conversar, né? Temos que conversar sobre morte. Eu e minha esposa sempre conversamos. Ela fala, olha, flor, se te quiser colocar um pouquinho lá no pé. Só. E não deixa mosquito pousar em mim não, pelo amor de Deus. Ela tem pavor de mosquito, né? E a gente tem que conversar. Como você quer ser enterrado? Olha só. Ela fala, credo, conversar sobre esse negócio? É uma coisa natural, gente. Isso vai acontecer. Quer queiramos ou não, e temos que conversar, dar mais tranquilidade para os nossos entes queridos, né? Sobre essa situação. Outra coisa, não colocar nada dentro do caixão. Tem gente que enche o caixão de lembrança, e põe correntinha, e põe cruzinha, e põe não sei mais o quê. Isso prejudica, mas como prejudica? O espírito, se muito apegado àquelas coisas, fica lá, vigiando aquilo lá. Fica ali perto, não, isso aqui é as coisas minhas, minhas coisas. E às vezes fica ali perto, ali, vigiando aquelas situações, perto daquelas coisas que ele gostava, né? Então, muita atenção a esses detalhes, né, meus queridos? E outra coisa, e o velório? Ele é uma prática antiga? Antiga, né? Muito antiga. No Egito, na época dos faraós, por exemplo, eles eram enterrados com sarcófagos, né? Junto com seus tesouros, seus gatos, seus servos. Olha só, coitado dos servos, né? Botava comida também, né? Tinha comida, tinha tudo. Na hora que acabasse a comida, morria, né? Ficava lá os servos, os gatos gostavam muito de gato naquela época, né? Ali. E outros povos, como por exemplo, os gregos, eles colocavam moedas sobre os olhos do defunto para pagar o barqueiro, para atravessar o grande rio. Olha as crenças, né? E pagar a entrada nos céus. Mas hoje, meus queridos, nós vemos muitas situações parecidas com as daquela época. Pessoas que deixam testamentos para serem enterrados junto com seus pertences, conforme a gente colocou aqui logo no início, né, da nossa fala. E a gente vê muitas situações, pessoas que pagam ali para rezar para elas, né? Pagando mesmo, paga para chorar. São as carpideiras. Olha só, né? É uma profissão. A pessoa, mas você precisa que beleza, ver todo mundo chorando, pô, mas todo mundo ganha 100zinho, ué. Chora mesmo, ué. Chora, coitado dele, né? Pagou, acabou, né? Imagina, pagava para rezar ali, né? Devia ter até promoção, né? Nossa, 3/3, o senhor paga 2 e leva 1 de graça, né? E tal. Como se isso resolvesse alguma coisa, não é? Ali. E a gente vê essas situações, porque isso vem de um processo dogmático de muito longa época, sabe, meus queridos? Antigamente nós tínhamos o quê? O céu e o inferno, né? Ou seja, a pessoa boa ia para o céu, o ruim ia para o inferno, né? E assim era. Mas e o mais ou menos? O cara não era muito ruim, mas também não era muito bom. Ele estava no meio do caminho. Então, no ano de 593, a Igreja Católica criou o purgatório, aonde a alma ia purgar ali, e dali ela iria para o céu ou para o inferno. Mas dependendo de quê? Da quantidade de prece que ela recebesse, da quantidade de missa que ela recebesse ali. E aí começou uma venda terrível de indulgência. O cara ia morrer, ele deixava o texto tudo para a igreja. Por isso que virou essa potência aí também, né? Vocês rezam para mim todo dia. Eu quero missa todo dia, né? Coitado dos pobres. Ia tudo para o inferno, que ninguém tinha condição de pagar, não é? Foi aí que gerou, então, esse comércio escandaloso da venda de indulgências e que gerou, inclusive, no ano de 1517, a Reforma Protestante, né? Com Martinho Lutero ali, né? Uma coisa interessante também, e o falecido, né? O espírito recém-desencarnado, ele presencia seu funeral? Olha só, na grande maioria das vezes, sim, não é? E aqui nós podemos reportar então lá no Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, na questão de número 327, quando Kardec pergunta assim: o espírito assiste ao seu enterro? E os espíritos superiores respondem assim: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. E nós podemos aqui relatar um caso interessante que aconteceu. Luiz Sérgio, nesse livro, Na Hora do Adeus, nos conta que estava lá então a família, né? A esposa velando o corpo do marido, e de repente adentra ali ao recinto a outra, a amante, com os meninos na mão, né? E agora eu escondi toda a minha vida, mas agora eu quero o que é meu de direito.
né? E aí foi aquele bafafá, né? E o povo tira ela daqui, mas não pode, legalmente ela tem direito também, e fica aquela confusão, e aquela brigaiada. E o espírito, coitado, ficava doido lá. Ele corria na amante e falava, pelo amor de Deus, não faz isso agora não, deixa para depois. E corria na esposa e pedia perdão, né? Nesse momento, a esposa, então, vamos dizer assim, dita oficial, saiu do local, deixando a amante com o defunto para ela. Um outro caso parecido com esse, né? Foi quando, então, quando adentrou lá ao recinto lá a amante, né? Para que, cleirendo ali os seus direitos, e a esposa oficial botar para correr. E joga castiçal, e joga vela, e joga coroa de flor, e armou uma barra. O corpo é meu, né? É meu e ninguém tasca. E o defunto, ali o espírito, melhor dizendo, naquela situação, mas colhendo os frutos do seu próprio ato ali, né, insensato. Nós temos, meus queridos, que respeitar as pessoas. Nós temos que pautar a nossa vida com respeito, né, ali com dedicação às pessoas, né, mas sempre o respeito em primeiro lugar. O espírito sofre com seu corpo sendo cremado. Olha só, interessante, não é? A decisão de cremar o corpo físico é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, meus queridos. E quem tem que tomar essa decisão é a própria pessoa. É óbvio, né? Tem que ser antes, porque depois não tem jeito mais, né? Então essa decisão tem que ser antes de você desencarnar, lógico. Porque dessa forma ela terá consciência de que seu corpo será cremado. E se ela tomou essa decisão, significa que não está apegada ao corpo físico, que acredita que seu espírito não precisa, né, mais daquele corpo. Mas se for uma pessoa que cultua o corpo e for muito apegada a ele, poderá ficar revoltado, além de sofrer com a cremação. Olha só, é muito interessante, meus queridos. No caso, Emmanuel nos coloca no livro Consolador que existem muitos ecos de ligação ainda, né, entre o corpo físico e o espírito. Ainda há uma ligação muito forte. Por isso que ali a espiritualidade nos recomenda aguardar pelo menos 72 horas antes de queimar o corpo, para que realmente se desfaça esses laços, né? Mas, muito além disso ainda, nós temos que ver que vai ser uma coisa lógica daqui a um tempo, né? Olha só, no nosso planeta Terra, meus queridos, nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas. Uma conta muito simplória aqui, daqui 100 anos, 7 bilhões de pessoas vão ter morrido, não é verdade? E terão nascido outras 7 bilhões de pessoas. Aonde que a gente vai arrumar espaço para ficar enterrando tanta gente? E aqui a higienização planetária nos complica essa situação. Nós temos que pensar nisso. As bactérias, a contaminação dos lençóis freáticos. Nós estamos vivendo essa questão da falta d'água. E aí? E se contaminar? Então nós temos que ter bom senso também. É claro que respeitando todas as questões religiosas, mas dia chegará que não tem como mais. Imagina, daqui 100, daqui mais 100, daqui mais 100, daqui mais 100, quantos bilhões de enterros nós vamos ter que fazer? Não vai ter espaço físico, né? Emmanuel nos ensina no seu livro Consolador, na pergunta 161, que mesmo após o desenlace, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo físico, que se extinguiu o tônus vital, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Olha só. Em outras obras, a espiritualidade nos recomenda esperar pelo menos 72 horas antes da cremação, a fim de dar tempo aos técnicos espirituais de fazer o completo desligamento dos laços que ligam o perispírito ao corpo físico. Então foi como a gente colocou, esses lecos de ligações, para que o espírito não possa sentir os efeitos da cremação do corpo físico, para que possa haver realmente um desligamento completo ali do espírito do corpo, não é? E o que nós devemos fazer no dia dos finados? Domingo agora, que vem, não é? É o dia dos finados, não é verdade? Infelizmente, muitas pessoas somente se lembram dos parentes desencarnados no dia dos finados, meus queridos, não é? Nesse dia vão ao cemitério, colocam flores sobre o túmulo e oram. Mas nós devemos nos lembrar de nossos parentes sempre, todos os dias, pois eles estão sempre orando por nós, né? E que nós também possamos orar sempre por eles. O dia dos finados é para os espíritos como um dia qualquer, pois na verdade a sociedade convencionou que esse dia é um dia deles, como tem dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, né? Enfim. Não é necessário ir ao cemitério para orar por eles. Faça sua prece onde você se sentir melhor, desde que a faça do fundo do seu coração,
mas faça sempre, e não só no dia dos finados, né, meus queridos? E nós temos que lembrar aqui das coisas boas, né, dos bons momentos que nós passamos ali juntos com aquele nosso ente querido, para que nós possamos não prejudicá-lo através das nossas lágrimas de pesar, das nossas lágrimas de irresignação, blasfemar contra Deus, não é? E aí fica aquela situação, e você chora, por que que você foi me deixar? Você não sabe a falta que você está fazendo aqui. Eu estou passando muitas dificuldades porque você desencarnou, porque você morreu. E aquilo atinge o espírito como dardos que você lança, não é? E não é assim que nós devemos sentir saudades dos nossos entes queridos. A saudade tem que ser boa, tem que ser gostosa. E saudades a gente vai ter sempre, meus queridos, porque saudade é sinônimo de amor. Eu falava hoje ali no nosso estudo de perguntas e respostas, né, uma pergunta parecida com esta. Quando você lembra das pessoas ali com carinho, olha que maravilha. Eu falava ali hoje, a gente tem que deixar saudades sim, saudades gostosas. Nossa, que maravilha, você lembrar daquela pessoa, nossa, mas como era gostoso ficar perto dele ou dela. E não ter aquela sensação de alívio quando a pessoa desencarna, né? Graças a Deus, né? Já foi tarde, né? Não morreu, ai que maravilha, minhas preces foram ouvidas, né? Finalmente, né? Já foi. Que o diabo que o carregue e vai por aí afora, né? E pior, durante, né? Ali os dias que sucedem e vai jogando ainda, né? Tá bem? Tomara que você esteja pagando todos os seus pecados, seu safado, né? Não pagou aqui, não vai pagar aí. E realmente paga mesmo, sofre e muito. Isso é um processo obsessivo, porque nós achamos que obsessão, meus queridos, é só quando a obsessão mais conhecida de espírito para nós encarnados, não é? Mas tem de espírito para encarnado, tem de espírito para espírito, tem de encarnado para encarnado, né? E tem de encarnado para desencarnado. É onde você vai ali, né, blasfemando, xingando, ou mesmo chamando, né, pelo excesso de amor, pelo apego. Ah, fulano, fica perto de mim, né? Não me deixe, né? Aqui, eu preciso tanto de você, me ajuda, pede ajuda para ele, né? Para resolver seus problemas. E o coitado não está dando conta de ajudar nem ele. E você chamando ele para perto de si. E aí ele vem tentando ajudar, não consegue, atrapalha ele, atrapalha você, e a sua vida acaba virando ali também um verdadeiro inferno. O que fazer com os bens e objetos pessoais do falecido? Olha só. A espiritualidade nos orienta a esperar pelo menos 6 meses antes de mexer nas coisas dos desencarnados. Apesar das implicações legais, né, no caso de imóveis, por exemplo, porque a nossa lei civil ainda não contempla as questões espirituais, né? Mas no caso dos bens pessoais é possível postergar essa distribuição. As pessoas acham que devemos doar tudo para os pobres, porque aí o espírito vai ficar satisfeito. Realmente vai, meus queridos, mas não naquele momento. Outros acham que deve guardar tudo para sempre, não mexe em nada. Na verdade, nós somos muito apegados ainda à matéria. A mente dos desencarnados está muito ligada ainda nos seus bens. Devemos respeitá-lo e aguardar mais ou menos uns 6 meses, quando o espírito já estiver mais equilibrado no plano espiritual. É claro que tem espírito muito mais evoluído que nós, e que a matéria para ele não tem valor nenhum, né? Mas no geral aqui, no nosso cameirão, nós ainda não estamos nessa fase, né? Porque nós temos uma ligação muito forte com as nossas coisinhas, né? Apegadas. Quem aqui que não tem dentro do seu guarda-roupa uma coisa que tem 10 anos que está lá e você não usa? Mas você vai assim, mas está tão bonitinho, né? Ou você engordou um pouquinho, ou emagreceu um pouquinho, não te serve mais, mas você está lá, né? Desapega, mas não desapega de jeito nenhum, né? É o sapatinho torto, né? Não serve mais, né? Mas está lá, está guardado. E assim a gente vai, né? Tem um caso interessante que eu posso contar para vocês, que aconteceu na minha família, quando o vovô, meu vovô, pai do meu pai, desencarnou. E depois, logo em seguida, depois do enterro, eles passaram, né, os meus tios, meu pai, passou lá na casa do meu avô, era um barracãozinho de 3 cômodos, não tinha quase nada, coitado, era viúvo, né? E em 10 minutos eles dilapidaram o patrimônio do velho lá, que não tinha quase nada mesmo, né? Um pegou o colchãozinho, outro pegou não sei o que, as canequinhas, outro pegou a revólver, a espingarda dele, outro pegou acordeão e pronto, né? Passou muito tempo, muitos anos. Eu então
na reunião mediúnica, manifesta o meu avô, o avô Salu. Eu fui conversar com ele, que alegria. Ô, vovô, como é que você está? Eu estou muito bem. Eu tava num lugar bom, mas agora estou num lugar muito melhor ainda. Você precisa ver que beleza e tal. Depois ele falou assim, mas eles não podiam ter feito daquele jeito não, né, só? Que jeito? Aí ele foi lá, pegou meus negócios tudo. Olha só, ele ainda sentia, ainda ali, né, um misto de mágoa, vamos chamar assim, por terem lá pegado as coisas de qualquer jeito, as coisinhas que ele guardava com muito carinho, né? E a gente vê também nos velórios brigas por distribuição dos bens, né? Acabou que nem esfriou lá dentro do caixão e o pau está comendo, né? A casa é minha, o imóvel é meu, o carro é meu, o dinheiro é meu, não sei mais o que é meu, né? Olha que situação. Mas nos conta lá no livro dos Espíritos e também no Consolador que o dia deles chegarão, né? Essa rapacidade, essa ganância, não é? O espírito permanece junto aos despojos, né? Ali, ao corpo físico e também junto da família. Conforme já falamos anteriormente, depende de sua conduta. Se tiver se preparado para este momento, vivido sem um apego à matéria, aos bens e ao corpo físico, terá um desligamento tranquilo, né? Por outro lado, se tiver vivido só em função dos bens patrimoniais, cultuando o seu corpo físico e sabendo que temos o nosso livre-arbítrio de ficarmos onde quisermos, poderemos ficar junto aos nossos bens como se ainda fôssemos donos, né? Ou também junto do nosso corpo, pois o apego ao corpo físico não possibilita as condições necessárias aos técnicos espirituais de fazerem o desligamento do perispírito do corpo físico, porque na verdade o desligamento, como nós colocamos aqui agora há pouco, é uma verdadeira cirurgia, né? É claro que o espírito será resgatado na época oportuna, porque ninguém é desamparado, mas para sermos ajudados, precisamos também merecer e principalmente querer receber o auxílio. A resignação pela morte do corpo físico, meus queridos, é muito grande, às vezes, nos espíritos extremamente apegados, tanto às coisas quanto ao próprio corpo, né? E muitas vezes eles querem o corpo de volta. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós vemos acontecer muitas vezes, isso não é raro, quando o espírito chega e, desesperado, não, eu não posso morrer, você não está entendendo. Agora que eu consegui as coisas que eu queria, agora que eu ia aproveitar a minha vida, e eu morri, eu não posso morrer, você tem que me mandar de volta, você tem que deixar eu voltar para o meu corpo, eu não posso fazer isso não, olha só, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu te pago, eu sei que você tem poder, você pode me voltar para lá, como se fosse possível. Ele quer comprar a vida de novo, ele quer comprar a vida de volta, né? E aí naquele momento entra o desespero terrível, né? Não pode, ele está lá agarrado, e muitas vezes fica pegado ao corpo, ali, muitas vezes em decomposição, sentindo as larvas corroerem, comerem ele ali, sentindo o estado de putrefação, né? Porque muitas vezes esse apego ao corpo físico leva o espírito a ser enterrado junto com o corpo, porque ele não desapega, ele não se solta, ele quer ficar ali, né? E é respeitado ali o livre-arbítrio dele, até o momento que o desespero, o sofrimento, então, ele acaba então aceitando a ajuda que é oferecida a ele, né? O que fazer então também em relação à família do falecido? Porque não é só na hora do velório, mas principalmente depois do enterro, né? Que nós temos que ser solidários àquele momento difícil de separação, mesmo que todos nós sabemos é provisória, não é verdade? Mas a saudade é muita de ambos os lados, tanto dos que aqui ficaram, quanto também daqueles que voltou, né? Daquele que voltou ao plano espiritual. Porque quando desencarnamos, meus queridos, continuamos sendo a mesma pessoa quando aqui no plano físico, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes e os mesmos laços de afinidade, né? Portanto, temos que orar sempre para aqueles que desencarnaram e orientar os que aqui ficaram para que nos momentos de grande saudade e desespero, que orem pedindo a Deus para que dê fé, né? A resignação necessária para passar por esse momento difícil, mas que também é necessário. Porque a nossa irresignação, o desespero afeta também aquele que está no plano espiritual. E muito, meus queridos, né? Porque não muda absolutamente nada, meus queridos. Nada, né? Quando desencarnarmos, seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio, morrer, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritos falamos desencarnar. Eu simplesmente vou sair desse corpo físico, né? Vou continuar ali com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. E eu vou ser, então, atraído, conforme a gente colocou lá no primeiro slide, para lugares de acordo com a minha afinidade, né? E pensamento, meus queridos, é tudo. Pensamento é tudo, né?
Tem um caso interessante, nos relata a espiritualidade amiga, um caso de uma jovem, Clara, o nome dela, desencarnou num acidente junto com o noivo. O noivo não desencarnou, só ela, e ela estava prestes a se casar. Os pais ficaram resignados, né? Queriam porque queriam Clara de volta, e deixaram seu quarto arrumadinho, como se ela estivesse ainda encarnada. E todos os dias o pai de Clara levava ali o almoço e o jantar com uma rosa para Clara, falando para ela: olha, coma minha filha, para você ficar bem forte aí, né, no céu. No plano espiritual ela tinha sido resgatada e passava muito mal, como se alguém a obrigasse ela a comer toda hora. E ela ali passava muito mal, né? Um caso também que eu queria contar para vocês, que é de um primo meu, Nelsinho, que carinhosamente nós chamávamos ele de boy. Ele desencarnou com 20 e poucos anos de idade. Um rapaz bonito, né? Jovem, muito bonito. E o câncer foi corroendo ele aos poucos. E ele foi definhando e acabou desencarnando ali nos braços da sua mãe, lá em Belo Horizonte. A sua mãe, resignada, chorava todos os dias, de manhã ao anoitecer. Acordava chorando e dormia chorando. Passado um tempo, depois dos desencarnes, na nossa reunião mediúnica aqui em Divinópolis, manifesta então o meu primo, né? E para minha surpresa ele me chamou, né? E falou: ô Sérgio, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais essa vida. A minha mãe chora o dia inteiro, a noite inteira, ela me chama o dia inteiro, a noite inteira, né? Ela quer que eu a venha lá aqui buscá-la, e ela não está na hora dela, ela vai acabar desencarnando, e eu não faço nada aqui. Ela só chora, chora, chora. Eu estou perturbado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada aqui. Me ajude, pelo amor de Deus, vai lá e conversa com ela. E assim eu fui lá conversar com ela, né? Ela mora em Ribeirão das Neves, num sítio. Peguei o carro e fui, só que ela é adventista. Problema, adventista, para quem não sabe, ele acredita que o espírito a alma fica dormindo no plano espiritual, né? Até a data do juízo final. E eu pensei: como é que eu vou chegar lá e falar para minha tia: seu filho esteve lá ontem chorando, que você está prejudicando ele? Eu fui rezando daquilo, pedindo pelo amor de Deus que os bons espíritos me intuíssem nas palavras certas. Eu cheguei lá numa terça-feira, né? Imagina, você vai estar assustado, o que aconteceu, chegar aqui no dia de semana, né? É raro isso. Então, eu rodeei bastante até que eu entrei no assunto. Falei: conversei com a sua mãe, com a vovó, mãe dela, né? E ela ficou assim, meu tio lá, mais a mente mais aberta. E fui conversando, e até depois eu disse: teu filho esteve na nossa reunião ontem. Eu conversei com ele. Ele está muito bem, está muito tranquilo, mas ele está preocupado com a senhora, porque ele vê a senhora chorando demais. E não precisa de chorar, porque ele me disse que está muito bem. Só que ele se preocupa com a sua saúde. Então ele veio dar recado, pedir para a senhora mudar seu comportamento, a sua postura, porque isso o entristece, né? E assim o fez e mudou. E passado depois de um tempo, na nossa reunião mediúnica, eu recebi uma carta dele. Eu queria aqui pedir a permissão para ler para vocês e dividir esse momento com vocês, né? Essa carta eu recebi no dia 22 de abril de 2005. E eu guardo ela com muito carinho. E ele fala assim: foi uma carta de psicografia mecânica, ou seja, o espírito escreveu pegando apenas o próprio punho do médium, com a letra do próprio espírito. E ele fala assim: querido irmão Sérgio, hoje posso te reencontrar trabalhando nesta sala, onde um dia estive muito mal, precisando de ajuda e de apoio. E recebi esta ajuda, este apoio recebi destas pessoas. E hoje me permitiram vir até aqui para falar o quanto estou feliz, o quanto sou agradecido a Deus pelos benefícios que recebi e venho recebendo. Quão infeliz eu fui, quão ignorante eu era acerca da vida espiritual. Hoje já compreendo mais as minhas necessidades reais, necessidades de espírito que sou e não de homem encarnado que eu fui. Já me arrependi muito de tudo o que deixei de fazer para o bem do próximo. Me arrependi do jeito egoísta que eu tive sobre a terra, mas tenho vontade firme de voltar um dia, quando Deus permitir, e praticar o bem, para que eu possa crescer, não materialmente, mas espiritualmente, para que eu, quando de novo puder retornar à pátria espiritual, não me envergonhar de mim mesmo, diante do desenrolar de minha história, para ter a minha consciência tranquila. Venho dizer-te o quanto gosto de você, e o quanto fico feliz por você trabalhar para esse crescimento interior. Fique em paz,
e ele assina Nelson, né? Com a assinatura. Eu corri na casa da minha tia, né? Em Divinópolis mesmo, na outra. Peguei um documento que ela guardava lá e comparei a assinatura. Difícil de fazer. Tirei uma cópia e levei para minha tia. Ela ainda é adventista, mas ela sabe que o espírito não fica dormindo lá, né? No plano espiritual. Mas, então, meus queridos, que nós possamos aqui, né, orar por esses nossos irmãos, né? E nesse minuto que nos chega agora para encerrar, eu queria dizer para vocês que não adianta ficar chorando sobre o caixão, não adianta ficar chorando sobre aquele corpo que ali se encontra. Ali naquele corpo, não tem mais vida. Aquilo só está a matéria, né? E às vezes a gente vê as pessoas chorando e pedindo perdão e pedindo ali um abraço, né? E às vezes são pessoas que nós convivemos há mais tempo e que brigavam muito. E a gente acha até que é hipocrisia, mas não é. É uma palavrinha pequenininha, mas que tem um peso muito grande. Chama-se remorso. É o remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe ali o coração. Nós temos que dizer que amamos os nossos entes queridos, que amamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa. É agora. Não é depois que eles voltarem ao plano espiritual, porque aí não dá mais tempo, aí não tem mais jeito. Nós temos que abraçar é agora, nós temos que beijar é agora. Não é depois que aquela pessoa estiver ali deitada naquele corpo, naquele caixão. Aí não tem mais tempo, né? Para encerrar, eu queria passar para vocês aqui essa mensagem. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir o perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Nessa mensagem, meus queridos, que eu gostaria de deixar para vocês, que nós possamos refletir, que às vezes depois de nós morarmos numa grande casa, o nosso corpo vai encontrar ali o refúgio num estreito túmulo. Eu quero agradecer a cada um de vocês, rogar a Jesus que possa abençoar a cada um de vocês, seus entes queridos, seus familiares, proteger os seus lares e que possamos voltar em paz aos nossos lares. Muito obrigado, meus queridos. Muita paz.